Bom dia a todos, está na altura de mais um tema do dia aqui na redação do 00. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto do 00, e hoje vamos olhar para o comunicado formal da Câmara do Porto sobre a situação gravíssima, a crise gravíssima do Boa Vista. Não me vou alongar nesta introdução, Pedro, vou apenas de forma sucinta explicar. A Câmara do Porto lançou um comunicado, são 8 pontos sobre esta situação. Boa Vista está a enfrentar um processo bastante delicado, que já vamos aprofundar em breve. Para começar, lança-se a seguinte questão: o Boa Vista teve autorização para reabrir atividade? Sim, bom dia, Diogo. E é importante separar as coisas, ou seja, este processo do PER nada tem a ver com a questão também ontem levantada, anteontem, pelo Executivo Camarário, que assim é mais abrangente, mais institucional, mais formal, e já vamos lá. Primeiro, falamos então sobre esta situação do Boa Vista, que está envolvido num PER, que tem sido uma barreira quase intransponível, uma barreira pesadíssima para a direção achadrezada, mas que no fundo tem que ser cumprido judicialmente, e o Boa Vista, na verdade, falhou o último depósito na conta da massa insolvente perante os credores, e de acordo com aquilo que tinha ficado estabelecido em dezembro último, a administradora da insolvência decidiu promover o encerramento das atividades do Boa Vista enquanto essa quantia não fosse depositada. Essa quantia ronda aos 55 mil euros, faz parte do acordo entre Boa Vista, a administradora e os credores, e depois deste encerramento inicial houve aqui um movimento de salvar a Boa Vista, que no fundo demonstrou mais uma vez a grandeza desta instituição. Portanto, sócios, pais de atletas, simpatizantes do estrangeiro, anónimos portuenses, toda a gente se uniu em volta desta necessidade urgente de Boa Vista em reunir os 55 mil euros. Essa verba foi garantida, foi depositada na conta da massa credora e, portanto, o encerramento das atividades acabou por ser revertido. O que é que isto significa no fundo? O Boa Vista, vai respirar mais um mês. Portanto, é impensável, absolutamente impensável, que uma instituição desta dimensão, estamos a falar, Diogo, de 1.500 atletas amadores, de 31 modalidades. Eu já nem vou ao futebol profissional, que é outra guerra, é outra luta, nem vamos falar hoje sobre a questão da SAD. Estamos a falar aqui sobre esta instituição de utilidade pública, que é o grande Boa Vista Futebol Clube e que desempenha na cidade do Porto este trabalho que é absolutamente heroico de abrigar 1.500 atletas em 31 modalidades e que, com a decisão de encerramento de atividades, ficariam sem teto. Permite-me só muito rapidamente esta observação um bocadinho mais, se calhar, emocional, até como portuense e como habitante daquela zona da Boa Vista. Eu até vos dizia em off que quem não está por dentro da vida da Boa Vista não imagina o quão relevante é o estádio do Bessa e o Boa Vista Futebol Clube para aquela zona ocidental da cidade do Porto, o potencial que aquela zona tem, que o estádio do Bessa tem, se houvesse de facto um investimento forte, um investimento robusto, um investimento racional, aquela zona podia ser uma área comercial de excelência a rodear o relevado de todos os sonhos dos boavisteiros. Diogo, eu diria que na nossa vida quase tudo é temporário. O emprego, uma ligação qualquer a uma equipa onde vamos jogando aqui e ali, com uma banda musical, quase tudo é temporário. Quase tudo tem uma cláusula de caducidade. Mas com o clube que nós amamos não é assim. Quando nós somos apaixonados por um emblema e vamos com ele até ao fim das nossas vidas, depois temos a responsabilidade de passar essa herança muitas vezes aos nossos filhos. Como é que os boavisteiros, os pais boavisteiros, achadrezados, explicam agora aos miúdos que lá andam, que já sofrem, que já vestem aquela camisola achadrezada, que amanhã não podem ir treinar ao Estádio do Bessa porque o clube vai fechar? O Boa Vista Futebol Clube fechar? Isso é impossível, é impensável. Eu sei que há um lado aqui de legal, de direito, que tem que ser cumprido. Aceitamos todos que o futebol profissional do Boa Vista vai sofrer nos próximos tempos, mas depois há este desempenho aqui de quase como embaixador da cidade do Porto, que tem que ser absolutamente respeitado. E para isso ser respeitado, a Câmara Municipal de Porto já devia ter feito, no meu entender, aquilo que fez agora e que vamos falar de seguida.
Lá está, Pedro, como mencionei na introdução, vamos abordar neste tema do dia a primeira declaração formal da Câmara do Porto sobre este assunto, esta crise gravíssima. Aliás, perguntava-te mesmo quais é que são os pontos de maior destaque neste comunicado da CMP. Sim, é importante ler isto, resumir isto, porque o comunicado está bem escrito, é um comunicado longo, que tem 8 pontos, mas depois as pessoas acabam de o ler e perguntam, ok, e agora efeitos práticos desta missiva? E é isto que vamos tentar explicar muito rapidamente, de forma resumida. Há aqui 3 ou 4 intenções da autarquia do portuense que me parecem muito relevantes. E eu começaria por aquele que se calhar não está a receber a atenção devida, que tem a ver com a intenção urgente da Câmara em avaliar o Bessa como área de reabilitação urbana. Isto significa que aquela zona do estado do Bessa, a partir do momento que isto seja oficial, a Câmara Municipal do Porto terá ferramentas para proteger aquela área de abutres imobiliários, da degradação que atualmente se verifica no local. Depois há aqui algumas alíneas mais complicadas, têm a ver com isenções fiscais, que o Boa Vista também terá para fazer algumas obras. Portanto, a partir do momento que o Bessa passa a fazer parte desta área de reabilitação urbana oficial, formal, da cidade do Porto, terá um sem número de mais-valias para a gestão do seu património que, nesta altura, não consegue ter. Além disso, também um bocadinho neste ponto, a Câmara Municipal do Porto, o seu Executivo, de forma unânime, já anunciou a rejeição total de modificação ao PDM. Isto também garante que, no estado do Bessa, a única atividade que pode ser exercida é a prática desportiva. A capacidade construtiva continuará a ser exatamente aquela que existe atualmente na zona e, portanto, não haverá qualquer cedência a interesses imobiliários de gente que está sempre à procura de capitalizar com a desgraça alheia. Além disso, há também um ponto que sublinha a intenção de preservar o património desportivo do Bessa, não só o estádio, mas toda a sua envolvência. E depois também a intenção de criar um programa extraordinário de apoio aos atletas que foram afetados técnica e logisticamente por este ameaçar de fechar de portas. Portanto, mais uma vez, estamos a falar em 1.500 pessoas que fazem desporto ao abrigo do emblema do Boa Vista Futebol Clube, em 31 modalidades, e com estas intenções formais da Câmara Municipal do Porto, há aqui no fundo uma rede de proteção formal que garante que o Estado do Bessa e o Boa Vista terão pelo menos a sua casa garantida. Sobre este comunicado, todos os partidos políticos estiveram de acordo para que esta missiva fosse possível de ser lançada ao público? Sim, isso também é um ponto muito importante que eu quis trazer aqui para esta conversa matinal com os nossos amigos e seguidores, é que por uma vez na vida, ainda bem, todos os partidos políticos, da esquerda à direita, perceberam a relevância do Boa Vista Futebol Clube na vida da cidade do Porto. E, portanto, julgo que é o PS que leva ao Executivo Camarário esta sugestão, que depois foi aprovada de forma unânime pela AD, pelo Chega, pelos partidos que fazem parte do Executivo Camarário, e, portanto, é muito bom sentir que, independentemente das sensibilidades políticas, toda a gente no Executivo, liderado por Pedro Duarte, percebeu a relevância do Boa Vista Futebol Clube. Eu há pouco não disse, mas era importante também dizer isto, Diogo, de uma forma também muito clara. O Boa Vista Futebol Clube é uma entidade que está no coração de milhares, muitos milhares de portuenses, mas é, no fundo, uma entidade abstrata, que é liderada por homens. E ao longo destes últimos 26 anos, muita gente passou pela direção, pela gestão do emblema achadrezado. E esta é a altura dessa gente falar. Desde João Loureiro, Vítor Murta, Joaquim Teixeira, a atual direção do Rui Garrido, muita gente passou pelo Boa Vista Futebol Clube. E tem que haver consequências. Há responsáveis por este, enfim, não queria utilizar a expressão crime, mas é de facto um crime aquilo que tem sido feito ao Boa Vista. Não sei quem são os culpados, mas esta gente que teve responsabilidade de dirigir o Boa Vista tem que dar explicações. Eu não estou a dizer que eles são responsáveis, mas certamente terão informações que os boavisteiros merecem ouvir.
Já nem falo do Sr. Gerardo Lopes, que provavelmente a esta altura andará a passear os seus calhambeques na Côte d'Azur, que está longe de tudo isto, e que no fundo é se calhar a face mais visível dos últimos anos de degradação do Boa Vista Futebol Clube. Falo de gente que conhece o Boa Vista, a família Loureiro, de gente que está perto do Boa Vista na mesma e de gente que tem a responsabilidade de explicar aquilo que aconteceu, tintim por tintim, ao longo dos últimos anos. Até porque, Pedro, esta crise acentuou-se com a descida da divisão, mas não é recente, já se vem a arrastar, por assim dizer, há alguns anos. Não queria trazer para este tema do dia esta cronologia, porque uma vez já o fiz aqui uma vez, mas isto no fundo começa quando o Boa Vista exige ter o seu estádio no Euro 2004. Portanto, logo depois do campeonato de 2001, que o Boa Vista ganha de uma forma brilhante naquela inesquecível equipa treinada por Jean Pacheco, o Boa Vista, na altura liderado por João Loureiro, já pretende incluir o seu estádio nas contas do Euro 2004, sem ter garantias de apoios públicos para fazê-lo. E esses apoios públicos, atenção, seriam completamente justos, sem dúvida nenhuma. Aliás, outros clubes tiveram essa ajuda, mas o Boa Vista avançou sem ter certeza dessa garantia. E, portanto, deu um passo maior do que a perna na altura e, a partir daí, criou um desequilíbrio orçamental que se verifica até hoje. Claro que isto aqui é uma resposta, uma explicação muito simplista, houve muita coisa a acontecer desde aí, mas eu diria que é uma boa explicação para o princípio desta grave doença que afeta o enorme Boa Vista Futebol Clube. Aproveita esta menção ao passado para fazer a ponte para o futuro, algo bastante incerto para o Boa Vista. Sim. Mas Pedro, para fechar este tema do dia, lanço a seguinte questão, talvez arrojada, se é possível fazer alguma previsão relativamente ao futuro xadrezado. Diogo, é muito difícil falar sobre isto, não me consigo atravessar com nenhuma previsão minimamente credível, porque o que rodeia nesta altura o Boa Vista e a sua vida, o seu dia-a-dia, são areias movediças. Não duvido da boa intenção das pessoas que lá estão atualmente no clube, mas a verdade é que o cenário é muito complexo, é doentio, é pantanoso e é impossível avançar com qualquer previsão que tenha alguma lógica. O que me parece é que enquanto o Boa Vista Clube não se separar totalmente da SAD, não se vai libertar aqui de uma das causas para a sua grave doença. No dia 11 de agosto vai haver uma decisão importante sobre essa continuidade ou não da relação entre Boa Vista Clube e SAD, e depois daí talvez possamos adiantar mais qualquer coisa. Já agora, para acabar a nossa conversa de hoje, queria também adiantar que o 00 está a preparar uma grande reportagem, a grande reportagem sobre o Boa Vista Futebol Clube. Estamos a convidar toda esta gente que eu mencionei anteriormente, desde a família Loureiro, a Vítor Murta, Joaquim Teixeira, a atual direção, a participarem nesta reportagem. E é uma reportagem que tem como missão a missão do jornalismo. Contar de uma forma detalhada tudo aquilo que conduziu o Boa Vista a este estado absolutamente inaceitável para qualquer portuense, aliás, diria para qualquer português. Estamos a falar do 4º clube nacional mais titulado. Uma grande reportagem que vai poder assistir nos próximos dias. Obrigado, Pedro, obrigado a todos que nos assistirem mais um tema do dia. Se quiser continuar na companhia de Pedro Jorge da Cunha, aproveite para recomendar que passe nas nossas plataformas para assistir um novo episódio do Destino Saudade, desta vez com um convidado, Gaúcho, um dos maiores nomes da Liga Portuguesa nos anos 90, por isso fique connosco, fique com o 00.